Como limpar minhas crenças limitantes? Sejam muito bem-vindos ao canal Luz da Alma. Meu nome é Vitória, eu sou terapeuta e no vídeo de hoje, provavelmente se você chegou até aqui, é porque está querendo saber como limpar. Em uma jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, é fundamental compreender o papel das crenças limitantes em nossa psique, em nossa cocriação da realidade, porque as nossas crenças, elas interferem diretamente nas nossas cocriações, ou elas interferem diretamente em como vão barrar essas cocriações, que aí no caso seriam as crenças limitantes, ao invés de ser crenças fortalecedoras. Nossas crenças limitantes, sobre um ponto de vista da psicologia analítica junguiana, poderia ser o que conhecemos como sombras, que é basicamente aquilo que reprimimos, aquilo que não queremos ver, mas que está causando muitos problemas na nossa vida. As crenças limitantes, muitas vezes enraizadas em experiências passadas, traumas ou padrões familiares, exercem um poderoso domínio sobre nossas percepções, escolhas, objetivos, moldando não apenas a nossa visão de mundo, mas também os resultados que iremos experimentar e que estamos experimentando em nossa realidade externa. Ou seja, é muito importante esse tema, né? Então, nesse contexto, eu vou explicar para vocês quais técnicas que vocês podem utilizar para alterar essas crenças limitantes em crenças fortalecedoras, alinhadas com os objetivos de vocês, porque provavelmente vocês já sabem dessa breve introdução que eu dei e por isso chegaram até aqui. Você já deve ter ouvido falar em algum mentor, algum mestre falando que você precisa limpar para que a sua vida flua, para que aquilo que você quer aconteça. Mas analisando entre grupos de espiritualidade, inclusive alunos meus, eu percebi que uma grande dúvida era como limpar, com o que limpar. Quando estamos nessa fase de limpeza emocional dentro da psicologia analítica, a gente chama de alquimia consciencial. Todos nós, indivíduos, passamos por um processo alquímico durante toda a nossa jornada, durante toda a nossa vida, para que sejamos lapidados. É como se fosse a transformação do diamante. Mas existem fases na nossa vida que ocorrem, que acontecem, coisas esporádicas, uma fase central, aonde dentro de uma dessas fases tem a fase da solúcio. A fase da solúcio, que seria análoga à fase do elemento água, é a fase em que estamos com o copo cheio e precisamos transbordar. É uma das fases de limpeza emocional. É uma fase que você já sabe que tem crenças, mas que você precisa colocar isso para fora. Você percebeu que você reprimiu muitas emoções negativas, muitos sentimentos, muitos traumas, muitas feridas e que chegou no limite. Então, o copo está transbordando. Essa é a fase de que você precisa da limpeza. E para isso, graças à fonte criadora de tudo que é, graças ao inconsciente coletivo, graças à centelha divina que existe em cada um de nós e em cada mestre que trouxe aqui para nós técnicas. Existem inúmeras técnicas de limpeza emocional, mas que poucos conhecem. Algumas provavelmente você já pode conhecer, outras talvez nunca ouviu falar. Existem muitas técnicas de limpeza, mas a questão maior é necessário ter disciplina nesse processo da solúdio. Você precisa estar constantemente fazendo suas limpezas. No caso, eu vou dar para vocês umas dicas sem mais rodeios em quais técnicas de limpeza emocional vocês podem utilizar. Uma das técnicas muito, talvez a mais conhecida entre vocês é o Ho'oponopono. Eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Eu não vou adentrar aqui tanto na história do Ho'oponopono, mas vocês podem perceber através do canal que eu
tenho inúmeras meditações aqui no qual eu incluo, eu aplico o Ho'oponopono, porque eu sei do poder que o Ho'oponopono tem em liberação de emoções negativas. E quando você está numa fase de solution, o quanto você vai ali se emocionando, você vai ali literalmente chorando, né? E essa água que vai saindo, as suas lágrimas, é justamente a limpeza que você está precisando ter. Você pode fazer o Ho'oponopono de diversas formas. Mas é aquela coisa, gente, quando você está numa fase de solution, você precisa ter a disciplina, que é o que eu falei. Você precisa fazer todos os dias, até um determinado período. Até um período onde a sua mente, você vai se sentir mais leve. Vai ser como se tivesse saído um peso das suas costas. Então, é necessário ter disciplina. Você precisa fazer o Ho'oponopono um longo período, até sentir que aquela crença ali já foi alterada, já foi transformada em pura luz, em puro amor, em pura consciência. Uma das formas que você pode fazer o Ho'oponopono, que é uma das formas que eu recomendo, é uma das formas totalmente simbólica que já está dentro do nosso consciente coletivo, uma vez que várias pessoas estão fazendo isso o tempo todo e tem uma simbologia, é com o Japamala, tá? Aqui, esse é o meu Japamala, que eu utilizo uma vez ou outra, eu não utilizo tanto hoje, pois tem outras técnicas que eu mesma desenvolvi. Mas esse daqui é o Ho'oponopono com 108 contas. O Japamala, ele não tem vínculo com o Ho'oponopono, é da tradição budista. E aqui, inclusive, você pode fazer mantras budistas, é bem interessante. Só que, óbvio, isso alguém adicionou o Ho'oponopono nas 108 contas. E 108 contas tem um símbolo muito importante. Precisamos falar sobre o poder dessas simbologias, tá, gente? Porque tudo aquilo que é um símbolo na humanidade, a vida é simbólica, a vida, ela conversa com a gente através de símbolos. Então, quando você faz um Ho'oponopono de 108 contas, imagina o poder que isso tem na sua psique. Ho'oponopono de 108 contas para diretamente o sentimento que você está sentindo, para a ferida emocional que você tem e também para os seus atores. Quando eu falo seus atores, seriam as pessoas de fora que te causaram algum mal, digamos assim. Pessoas que te incomodaram. Você pode fazer diretamente para elas. Não é difícil identificar os vilões da sua vida, uma vez que quando estamos nessa fase de solution, ainda temos uma consciência de vítima, levemente, mas ainda tem uma vibração ali vitimista, e que justamente essa limpeza vai ajudar você a mudar quem você é, ou melhor, mudar como você se enxerga. Então, esse pra mim é o primeiro que eu recomendo, o Ho'oponopono de 108 contas, que eu já utilizei e ajudou muito na minha fase de solution. Outra técnica que vocês podem utilizar é o EFT, Emotional Freedom Techniques. É uma técnica muito interessante de acupuntura sem agulhas, aonde, qual que é o conceito dela, né? No nosso corpo está impregnado em nós essas feridas emocionais. Ao você pressionar esses meridianos, eles vão fazendo a liberação emocional e óbvio que você vai acrescentando frases, você vai acrescentando ali aquilo que você quer limpar, ou você pode ir diretamente até mesmo numa dor que você esteja sentindo, uma dor física, porque, eu não sei se vocês sabem, existem as doenças psicossomáticas. Inclusive também o Dr. Norberto Kepp, o livro Medicina da Alma, eu recomendo para que vocês leiam. Lá ele analisa muito as doenças psicossomáticas que são causadas por feridas emocionais, por emoções negativas, por traumas que estão gravados e reprimidos lá no inconsciente. Então, o EFT é ótimo, é uma das técnicas incríveis que você pode utilizar. Você pode procurar aí no YouTube, tem muitas técnicas de EFT, é uma técnica que lá nos Estados Unidos utilizam, inclusive muitas celebridades utilizam, então, para tirar ansiedade, medos, travas, é uma ótima técnica. Outra técnica que é muito conhecida, muito comum, são as meditações guiadas. Meditações guiadas, hipnóticas também, hipnoses, são ótimas para você fazer limpeza de crenças emocionais.
Ainda mais se você tem um instrutor ali te guiando e te levando para um caminho onde você tem que fazer certa limpeza. Eu vou deixar aqui no card um vídeo de uma meditação de limpeza energética para você conseguir desfazer certos laços com certas pessoas, porque a gente sabe que muitas feridas emocionais estão envolvidas, quase sempre, estão envolvidas por algum personagem, o nosso vilão, né? O vilão das vítimas. Você pode fazer essa meditação também, que é bem interessante, que eu vou estar guiando você passo a passo. Uma das outras ferramentas que você pode utilizar é um terapeuta, sim, um analista. E aí, é claro, eu sou suspeita de falar, um analista junguiano seria bem interessante. Você pode ir para um analista da forma que você quiser, um psicanalista também. Eu já passei por psicanalistas e durante aquela fase que eu estava passando me ajudaram muito, me auxiliaram. Então você pode passar por um psicanalista. E também um hipnólogo, gente. Inclusive, tem muitos psicólogos que são hipnólogos, então você pode procurar logo um psicólogo, hipnólogo, que possa te auxiliar nesse processo de limpeza emocional. Para você que chegou até aqui, eu vou fazer um convite muito especial para você. Já que estamos falando de limpeza emocional, de solution, eu sei que muitas vezes, foi o que eu falei anteriormente, você precisa de uma disciplina, você precisa de um guia. Muitas vezes nessa fase é quando aparece um mestre, um professor, um mentor, um método, uma forma, um caminho, um passo para que você realmente consiga transformar essas feridas emocionais. Na minha fase de solution, eu lembro que quando eu estava fazendo sozinha era muito difícil. Eu não conseguia me concentrar, eu não tinha tanta disciplina, alguém para pegar na minha mão e me levar até lá e fazer e limpar e ter disciplina e continuar. Então, eu vou te fazer um convite para o método A Chave da Felicidade 3.0, uma metodologia no qual você vai passar por um processo de solution, um processo de limpeza emocional inicial, que consiste em um certo período de tempo, em torno de 21 dias, você vai entrar nessa imersão de estar limpando emocionalmente as suas crenças limitantes, as suas feridas emocionais, sabendo identificar, porque muitas vezes a gente está na solution, mas a gente não sabe identificar qual é a crença, qual é a ferida emocional. Então, nessa metodologia você vai aprender exatamente qual é a ferida, qual é a crença que te limita, uma vez que todas as crenças limitantes de todas as pessoas na face da Terra são umas diferentes da outra. Óbvio que vemos certos padrões, pois somos um pouco padronizados arquetipicamente falando. E existem certas crenças, certas feridas emocionais que a maioria tem. Então a gente vai abordar ali essas feridas emocionais no início do nosso método, e também uma técnica que foi criada por mim e com um outro grande especialista, aonde a gente justamente vai utilizar essa ferramenta, é o principal, aonde você vai conseguir fazer essa limpeza emocional profunda. E depois você passa por uma fase de transformar essa crença limitadora em uma crença fortalecedora, que é exatamente isso o importante. Você transforma o que te limita em algo que te fortalece, transformando, transmutando essa energia. A gente não consegue cancelar e apagar nada, a gente pode ressignificar. Então a gente ressignifica aquela crença para uma crença fortalecedora alinhada com os seus objetivos. E é claro que depois que você tem as crenças fortalecedoras, você consegue se alinhar e direcionar quais são os seus objetivos, os seus sonhos, que aí a gente vai entrar nos poderes dos nossos sentimentos, né? Aquilo que os nossos sentimentos conseguem atrair na nossa vida é o que você aprende também dentro do método, a nossa vibração. E o método A Chave da Felicidade, né, que é um nome metafórico, né? Óbvio que precisamos falar de espiritualidade. A felicidade, ou a chave da felicidade, ela está atrelada à ética, virtudes e espiritualidade. Em alinhamento com a fonte, então a gente vai falar sobre alinhamento com a fonte, a sua centelha divina. Algo que talvez você tenha esquecido, algo que esteja adormecido, oculto, e que tem que vir à tona para você conseguir se alinhar, porque isso está totalmente atrelado ao fluxo de como é a sua vida, ao seu propósito, ao que vai te trazer alegria, ao que vai te trazer felicidade. Porque não é só as coisas materiais que vão te trazer felicidade. Elas são um adicional, uma bênção
do Criador, mas você também precisa se alinhar, entrar no seu processo de individuação, seu processo de unificação com a fonte. Então a gente também aborda isso dentro do método. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link, e lá vai ter uma breve aula gratuita e onde eu vou te mostrar a oferta no final. Assista esse vídeo se você estiver interessado, que lá eu te explico tudo sobre o que tem dentro desse método. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que em sua jornada você consiga fazer as suas limpezas, que a sua solution seja uma solution profunda e que você consiga sair dessa fase, desse processo que é incrível, que depois você vai perceber que foi incrível, cheio de virtudes e ensinamentos e amadurecimento e transformação.